Olá, boa tarde. Neste dia centramos a nossa atenção na proposta litúrgica do próximo domingo. Olhamos os textos bíblicos que serão lidos na Eucaristia Dominical e para isso contamos com o auxílio dos nossos convidados. Hoje, Frei José Nunes, dominicano e professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Está connosco também o Padre Nélio Pita, pároco na cidade de Lisboa. Boa tarde, obrigado a ambos por estarem uma vez mais entre nós. Segundo domingo da Páscoa, a pedir-lhe, começamos por si, Padre Nélio, um enquadramento, se podemos falar de um pano de fundo que dê cor a este segundo domingo da Páscoa. As leituras deste segundo domingo, podemos dizer que dão o tom para todo o tempo pascal. Relatam a experiência do encontro dos discípulos com o ressuscitado. É engraçado que na noite de Páscoa, na Vigília Pascal, nós ouvimos a descrição de Mateus, das mulheres que chegam ao túmulo, e diz Mateus que há um terremoto. Há, digamos assim, um abalo nas convicções dos discípulos. Estas mulheres, estes homens que tinham acompanhado Jesus, mas que julgavam um assunto encerrado, havia uma pedra em cima do assunto, agora percebem que afinal o túmulo está vazio e que o ressuscitado continua, portanto, entre eles. A figura de Tomé, que é a figura central no Evangelho de hoje, é uma figura que representa todos os homens e mulheres que não tiveram contacto com o Jesus histórico, mas se interrogam, desejam ver, desejam tocar, isto é, desejam ter uma relação de proximidade com o próprio Cristo. Vale a pena também dizer que este segundo domingo e ao longo deste tempo é o tempo em que os catecúmenos que foram batizados, receberam os sacramentos de iniciação cristã na Vigília Pascal, agora são instruídos no mistério, é o tempo da mistagogia. Portanto, a comunidade cristã, juntamente com os neófitos, os novos filhos da Igreja, vão aprofundar os mistérios da fé, os mistérios da vida cristã. Frei José Nunes, estamos projetados pelo aquele grande acontecimento da ressurreição e agora há toda uma energia que convém espalhar e partilhar com os outros. Pois, exatamente. É imparável, não é? Imparável. Alguns agora também falam de Papa Francisco, uma revolução imparável, não é? Acho que até há um livro agora que fala disso. Bom, realmente a experiência da ressurreição torna-se qualquer coisa de imparável, de incontível, digamos assim, dentro de cada pessoa ou dentro de um pequenino grupo. É uma novidade tão grande e uma alegria tão grande que vão viver de uma maneira diferente. Os cristãos vão viver de uma maneira diferente, vão inventar uma nova maneira de viver. Isso também aparece na primeira leitura de hoje. E vão comunicar essa notícia, essa grande notícia de que há vida para além da morte, que Jesus ressuscitou. Vão comunicar isso a toda a gente. O Padre Nélio fez muito bem a contextualização deste domingo como início do tempo pascal, estas 7 semanas até ao Pentecostes. Talvez se pudesse acrescentar ainda uma pequena nota, que não é mais importante, mas neste tempo pascal vai-se ler sempre o livro dos Atos dos Apóstolos, que, ao que diz a tradição, também foi escrito por São Lucas, o que escreveu o terceiro Evangelho, também escreveu os Atos dos Apóstolos. No Evangelho, ele fala mais do acontecimento de Jesus. Nos Atos dos Apóstolos, vai falar mais do acontecimento da Igreja, dos primeiros cristãos, como é que eles procuravam viver. E há aí, de facto, um certo paralelismo entre o que Lucas escreve no Evangelho e o que escreve nos Atos dos Apóstolos. Isto é, tudo o que Jesus viveu, ele próprio e com a sua comunidade de discípulos, é o que agora os cristãos vão procurar viver também. Jesus pregou, anunciou a boa nova do reino. Agora os discípulos também vão fazer isso. Jesus vivia numa comunidade em que rezavam juntos com os apóstolos, outros discípulos, comiam, partilhavam os bens, comiam juntos. Agora os primeiros cristãos também vão fazer milagres, vão comer juntos, vão partilhar os bens, vão rezar juntos. Enfim, há aqui se Jesus foi perseguido, agora também eles vão ser perseguidos. Lembrei-me agora, até há um dado extremamente significativo para mostrar que realmente o que se passou com Jesus agora se passa com os cristãos, que é o que se passa, por exemplo, com Estevão. No livro dos Atos dos Apóstolos, lá mais para diante, nós estamos agora nos capítulos 2, no princípio, não é?
Mas lá mais para diante, lá para o capítulo 6, 7, aparece a figura de Estevão, e que é o primeiro mártir cristão. E o que é curioso é que é interessantíssimo, não é? E é de propósito que São Lucas também escreve isso, não é? Quais são as últimas palavras de Jesus, digamos assim, antes de morrer na cruz? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e antes, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quais são as duas últimas frases de Santo Estevão, de Estevão? Exatamente as mesmas. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É para mostrar que o que se passou com Jesus, nos Evangelhos, agora se passa com os discípulos, e os Atos dos Apóstolos contam um pouco isso, não é? Muito bem, vamos avançar a escutar o Evangelho de João, que nos narra também esta questão que o Padre Nélio Pita já referia há pouco, de alguma incredulidade que nos afeta também a cada um de nós. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a mão no seu lado, não acreditarei. A experiência de Tomé, cada um de nós que não fez e não viveu in loco estes acontecimentos, se calhar está personificado neste personagem, não é? Aqui, Tomé, com a sua incredulidade. É um bocadinho isto que temos a retirar desta passagem do Evangelho de João, a dúvida e o medo, não é? Daquela comunidade que ali está também reunida. Penso que há vários aspectos. Um deles, de facto, é esse. Tomé é também conhecido como o gêmeo. Dídimo, penso que é a palavra de gêmeo. E gêmeo significa que ele é parecido com alguém, ele é parecido comigo, ele é parecido com todos nós. Mas eu acho que é preciso tirar um partido positivo desta dúvida. Bem-aventurados aqueles que perguntam, que se interrogam, que querem ver. O pior que pode acontecer na vida espiritual é precisamente as pessoas estarem satisfeitas, entrarem numa derrotina e não procurarem ver, tocar no próprio ressuscitado. Pior ainda é quando, como acontece se calhar ao homem de hoje, ser indiferente ao ressuscitado, àquele Cristo que aparece como realidade viva para nós. Há outros aspectos que me parecem fundamentais destacar nesta leitura. Primeiro é detalhes que são comuns. Jesus aparece por 2 vezes no primeiro dia da semana. Para os judeus, o 7º dia, o sábado, era o dia do descanso, era o dia da conclusão de uma semana. Aqui aparece uma nova realidade, como já foi referida pelo Frei Nunes. A nova realidade é manifesta precisamente no primeiro dia. A língua portuguesa fala do domingo, uma tradução do dia do Senhor. E é neste dia que nós somos chamados a celebrar a presença do ressuscitado entre nós. Um segundo aspecto é o aspecto que fez referência, a comunidade que está fechada sobre si. A comunidade que está cheia de medo. É engraçado que o medo é um sentimento que está ligado, de alguma forma, a mecanismos de sobrevivência. Nós, quando corremos algum perigo, sentimos medo, retraímos e, digamos, protegemos para que a nossa vida não esteja em perigo. Quando este medo torna-se excessivo, quando este medo se torna patológico, tem um efeito, digamos, suspensivo. A pessoa ou a comunidade que é chamada a ser qualquer coisa fica suspensa no seu processo. Esta comunidade que era chamada a ser discípula e testemunha de Jesus estava fechada sobre si, estava congelada, portanto, não crescia.
E vemos no Evangelho, precisamente, várias vezes Jesus a dizer aos seus discípulos: não tenham medo. E acho que esta interpelação continua presente em cada um de nós que às vezes pelas pressões sociais, às vezes nos acovardamos e não nos afirmamos como discípulos de Jesus. Outros aspectos, por exemplo, como as marcas do ressuscitado, nós não podemos esquecer, quando Jesus aparece, a primeira coisa que faz é precisamente mostrar: sou eu mesmo. E está aqui o meu bilhete de identidade, e o bilhete de identidade de Jesus, poderíamos dizer assim, é a marca da paixão e da morte na cruz. E nós não podemos separar um Cristo destas marcas. Um Cristo, digamos assim, muito suave, um Cristo que não tenha passado pela cruz, não é o Cristo cuja fé nós professamos. Finalmente, permita-me uma última referência. Nós que, como Tomé, muitas vezes procuramos provas evidentes de Jesus, isso acho que faz parte, sobretudo na nossa mentalidade mais racional, mais ocidental. Nós queremos ver, nós queremos medir, nós queremos testar cientificamente com os métodos mais rigorosos. Nós queremos isso. O Senhor convida-nos a acreditar baseado na fé, isto é, sem ver. E isto é, digamos assim, uma revolução. Obriga-nos a ver com o olhar da fé. E o olhar da fé faz-nos precisamente de perceber que neste mundo há homens e mulheres que têm as marcas da paixão de Jesus. E essas marcas da paixão de Jesus são precisamente um testemunho de que Jesus continua presente. Não é um Deus ausente, mas um Deus presente que está connosco. Penso que pode ser uma ideia que pode ser, digamos, destacada nas leituras de hoje. Veja, Nunes, passados tantos anos, temos comunidades também paralisadas pelo medo ainda? Sim, comunidades e a grande comunidade da Igreja, às vezes paralisada pelo medo e sem saber como agir ou fazer ou pensar em determinadas situações, ou com medo do que aí vem, ou com medo do mundo, ou com medo das críticas, ou com medo de uma cultura que se secularizou e deixou de ser cristã, digamos assim, ou com medo de que haja poucos padres, de que haja poucas vocações. Bem, medos há muitos, de facto. Agora, é verdade que Jesus ressuscitou. Bem, Jesus veio ao mundo justamente para que ninguém tivesse medo, que era o que dizia o padre Nélio há pouco. A expressão "não tenhais medo" aparece dezenas de vezes nos Evangelhos, já antes de Jesus nascer. É isso que o anjo diz a Nossa Senhora: não tenhas medo. Que diz a José no sonho: não tenhas medo. Que diz aos pastores quando Jesus nasceu: não tenhais medo. Depois está sempre a aparecer, Jesus está sempre a dizer: não tenhais medo, não tenhais medo. E depois da ressurreição, volta a dizer: não tenhais medo. Bem, então a experiência da ressurreição é realmente a possibilidade da passagem do medo à confiança e à alegria. Eu acho que, para além dos muitos aspectos, completíssima a reflexão, a meditação que o Padre Nélio fez deste Evangelho, do Tomé, da Eucaristia Dominical, a reunião dominical dos cristãos, da questão das marcas de Jesus, enfim, para além de tudo isso, talvez ainda pudesse, a propósito disto do medo e da alegria, talvez pudéssemos destacar aquilo que o texto nos fala como frutos, digamos assim, da presença do ressuscitado e do Espírito Santo nos discípulos. Jesus vem, o Espírito é soprado sobre eles, o que é curioso. São Lucas diz que foi 50 dias depois, que foi o Pentecostes, não é? 50 dias, daí o nome Pentecostes. São João põe logo no dia da ressurreição. Jesus soprou sobre eles, recebeu o Espírito Santo. E quais são os frutos? Quais são as consequências? O texto, pelo menos, fala de 3 coisas. A paz esteja convosco, por 2 vezes. Portanto, a vinda do Espírito traz paz. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao ver o Senhor. O Espírito Santo traz a alegria. E depois diz-lhes: perdoai os pecados uns aos outros, o perdão. O Espírito Santo traz o espírito da reconciliação. Se nós formos a ver, estes são realmente 3 grandes frutos, ou dons, como quisermos, do Espírito Santo, até nomeados por São Paulo, depois mais tarde, numa carta aos Gálatas: a alegria, o perdão, a reconciliação, a paz. São tudo
são tudo frutos, a experiência da ressurreição que permite ultrapassar o medo, não é? E permite viver realmente com sentido uma vida nova. E essas são, aliás, marcas das primeiras comunidades cristãs. Padre Nélio, já na primeira leitura aqui dos Atos dos Apóstolos, nós deparamos, de alguma forma, com uma fotografia da comunidade de Jerusalém, não é? Eu diria que é uma fotografia, um quadro idealizado. Nós, quando lemos os Atos dos Apóstolos, nós verificamos que há tensões e essa tensão é inevitável. Nós somos seres humanos, somos imperfeitos e essa imperfeição manifesta-se, digamos, na qualidade da relação que as pessoas têm entre si. E, portanto, o que é interessante é verificar que este quadro idealizado da comunidade de Jerusalém, esta comunidade que está muito próxima historicamente de Jesus, é um modelo para a comunidade cristã. Não é por acaso que, estando aqui com o Frei Nunes, que é dominicano, as expressões de vida religiosa, os dominicanos, os franciscanos, de uma forma muito especial, procuraram precisamente encarnar aquilo que era a realidade da comunidade de Jerusalém. E há aqui... Desculpa só uma coisa, porque está na tal regra de Santo Agostinho. Havia duas grandes regras de vida religiosa, a de São Bento e a de Santo Agostinho. E a de Santo Agostinho era a vida apostólica desta comunidade de Jerusalém. E então, tanto os franciscanos como os dominicanos, ordens mendicantes que apareceram na altura, apanham, digamos assim, a regra de Santo Agostinho. O que é muito interessante, que ficou como ideal de vida, ideal de perfeição, para comunidades como estas duas ordens mendicantes. E há aqui 4 aspectos que são fundamentais. A fidelidade ao ensino dos apóstolos, portanto, eles não se limitam a inventar, os apóstolos transmitem aquilo que receberam de Jesus e a comunidade procura viver em obediência àquilo que é transmitido à doutrina. Podemos imaginar se atualmente existem desvios à doutrina, também naquela altura já havia tentações para o desvio à doutrina. Há a chamada comunhão fraterna, a dimensão da comunhão que é fundamental, que será desenvolvida precisamente neste texto. A comunidade é chamada também hoje a viver a comunhão fraterna. Este é provavelmente, nos nossos meios, um dos aspectos que talvez mais falhe. A experiência da fraternidade. Nós estamos na igreja, na comunidade que se reúne nesta casa ou no outro espaço, mas fazer não apenas a experiência de pessoas que partilham um ritual, mas que fazem a experiência da comunidade. A fração do pão é indispensável. Desde o princípio há a consciência clara que a fração do pão, a Eucaristia, ou como nós agora dizemos, a missa, não é um assunto prescindível. É um assunto fundamental na organização da vida da comunidade. E, finalmente, o Frei Nunes já disse, o tema da oração. Reúnem-se para rezar. Deixe-me dizer, para terminar e não me alongar, nós às vezes pensamos nas estratégias para uma evangelização eficaz. E então elaboramos documentos, fazemos sínodos e muito interessante, tudo isso tem muito valor, mas penso que se nós vivêssemos estes quatro aspectos, fôssemos de facto fiéis ao ensino dos apóstolos, agora transmitido pelos bispos, vivêssemos em comunhão fraterna, participasse na Eucaristia, e este é um assunto fundamental que não pode ser, portanto, secundarizado, e fôssemos fiéis à oração, era uma extraordinária estratégia de evangelização e poderíamos também crescer como os primeiros discípulos cresceram. Aliás, o texto diz no fim que por causa deles viverem dessa maneira tão bela, digamos assim, o Senhor aumentava todos os dias o número dos que deviam salvar-se. Quer dizer, era tão atraente, tão bela, tão profunda, tão maravilhosa e simples a vida que eles levavam em comunidade, que as pessoas gostavam e queriam entrar e ser cristãs e participar. E batiam à porta para entrar na igreja. Há aquela expressão muito famosa, vede como eles se amam. Exatamente. Vamos rentabilizar o nosso tempo e avançar já para a segunda leitura da Epístola de São Pedro. Mas realmente Cristo é que tem que estar no centro, não é? E tem que ser ele o elemento identificador de cada um dos cristãos. Sem dúvida. E, portanto, isso significa que cada cristão tem que ter a sua união a Cristo e a sua meditação pessoal da palavra, do Evangelho, e a sua oração pessoal ao Pai através do Filho e no Espírito, mas também a nível comunitário
É Jesus que tem que estar no centro. E é Jesus que tem que estar no centro da vida de uma comunidade paroquial, da vida de uma comunidade religiosa, da vida de uma família. E é Cristo que tem que estar no centro da vida da Igreja e da evangelização. Ainda o Papa na Evangelho Gaudium e estes últimos documentos dos sinos dos bispos sobre, enfim, os documentos preparatórios do sino sobre a nova evangelização em 2012 e depois a Evangelho Gaudium, têm falado muito isso. Evangelizar é, sobretudo, comunicar, transmitir as Escrituras, em particular a figura de Jesus, ou a pessoa de Jesus e o seu Evangelho. Jesus no centro. Já o Papa João Paulo II, eu termino, já o Papa João Paulo II, naquele texto que escreveu Novo Millennium in Eunte, no ano 2000, no início do novo milénio, toda a terceira parte, o capítulo chamava-se Partir de Cristo, a centralidade de Cristo. Jesus no centro de tudo. Não é? Padre Melo, e transmitir com esperança e enfrentando as dificuldades do dia-a-dia, mas sempre com a marca da esperança. Essa é uma tónica que também está presente nesta segunda leitura, que é as dificuldades. Por um lado, Pedro diz, nós somos privilegiados porque fomos beneficiados, destinatários da plenitude da salvação manifestada em Jesus Cristo. Deus deu-nos essa graça e somos chamados à terra da promessa. Os judeus também tiveram a terra prometida, nós somos chamados à terra da promessa, mas enquanto estamos por cá, estamos sujeitos à tribulação. Vale a pena dizer que este é o segundo mês, o segundo domingo da Páscoa e é também o domingo da misericórdia, e a palavra da misericórdia aparece aqui de uma forma clara, Jesus como expressão da misericórdia perfeita de Deus. Muito bem, agradeço aos dois, o facto de terem estado hoje aqui connosco. Muito obrigado. Foi o olhar em torno dos textos bíblicos do segundo domingo da Páscoa. Recordo que hoje ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. É mais logo na Antena 1, pelas 22h45. Tenha então um bom fim de semana. Nós voltaremos a ver-nos na próxima segunda-feira.